Olá, meus amigos do Espaço Jurídico. Estamos aqui para a aula do Revisar sua OAB 2013.2. Meu nome é Álvaro Gouveia e iremos responder hoje questões da OAB FGV, Prova Unificada de Direito Internacional. Ok? Bem, para efeitos de explicação de todo o conjunto da nossa aula de hoje, convém esclarecer que eu primeiro vou responder questões de direito internacional público, para depois responder questões de direito internacional privado. Salientando que, na prova da OAB especificamente, temos visto que, sob a égide da FGV, a constância de questões, a quantidade de questões de direito internacional privado é muito maior do que as questões de direito internacional público. Logo, eu vou responder com vocês as questões primeiro de direito internacional público e depois de direito internacional privado, tá certo? Então, sem mais delongas, a gente vai passar aqui ao quadro e a gente vai ver a primeira questão que eu separei para vocês, observando o seguinte: não estão em ordem cronológica, não fiz questão de tal prova, tal questão, não. Eu as separei e vou elencá-las por assunto, tá certo? Então, vamos iniciar com as questões de direito internacional público e depois passaremos às questões de direito internacional privado. Tá? Sem mais delongas, vamos para o quadro. Bem, pessoal, vejam só. A primeira questão que a gente separou para vocês diz respeito a organizações internacionais. Tá? Essa questão dizia: a Conferência de Bretton Woods de 1944, realizada no ocaso da Segunda Guerra Mundial, ou seja, ao final da Segunda Guerra Mundial, é considerada um marco da história do direito internacional do século XX. Por quê? Letra A. Estabeleceu as bases do sistema econômico e financeiro internacional por meio da criação do Banco Mundial, o BIRD, do Fundo Monetário Internacional, FMI, e do Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio, o GATT. B. Inaugurou uma nova etapa de cooperação política internacional ao extinguir a Liga das Nações e transferir a Corte Internacional de Justiça para a estrutura da então recém-criada Organização das Nações Unidas, ONU. C. Criou o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, a partir da adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E letra D. Criou o Tribunal de Nuremberg, corte ad hoc, responsável pelo julgamento dos principais comandantes nazistas e de seus colaboradores diretos pelos crimes de guerra cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. Bem, voltando comigo, a gente vai ver o seguinte. A primeira questão que eu quero mencionar fala-se em Bretton Woods. Todavia, uma das assertivas, ela menciona a criação da Organização das Nações Unidas, com a dissolução da Liga das Nações e inclusão da Corte Permanente de Justiça Internacional, transformando-a em Corte Internacional de Justiça e tornando-a um órgão da Organização das Nações Unidas. Isso foi feito, essa modificação no sistema internacional foi feita a partir da Conferência de São Francisco e não da Conferência de Bretton Woods. Portanto, a letra B dessa questão ela estaria errada. Voltemos ao quadro, a gente vai ver o seguinte, olha só. Tá? Na letra C, fala-se em criar o Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos a partir da adoção da Declaração Universal de Direitos Humanos, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, tá? E do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Qual é a questão aqui? Primeiro, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ela não foi criada no mesmo momento, tá? Foi em 1948, mas não foi criada ao mesmo momento dos pactos de direitos civis e políticos e também do Pacto sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esses pactos tiveram lugar na década de 60, tá? Em 1966. E, portanto, nós temos distinção na letra C, que não ocorreu em 1944 em Bretton Woods, portanto. E assim a gente consegue perceber que o sistema Bretton Woods, esse sistema criado em 44, não diz respeito à Declaração Universal de Direitos do Homem, que é algo de 1948, nem tampouco a esses dois pactos aqui,
que são de 1966. E por fim, a letra D. Criou o Tribunal de Nuremberg, corte ad hoc responsável pelo julgamento dos principais comandantes nazistas e seus colaboradores diretos pelos crimes de guerra cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. Não, não foi realmente isso. A resposta, como eu separei aqui para vocês, ela encontra-se na letra A. A Conferência de Bretton Woods criou o Sistema Econômico e Financeiro Internacional ao dispor sobre o Banco Mundial, que depois acabou tornando-se um Grupo Banco Mundial, sobre o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e sobre o General Agreement on Tariffs and Trade, ou seja, o GATT. Portanto, voltando comigo, a gente vai ver que a assertiva correta é a letra A e dizia respeito basicamente a uma questão de história do direito internacional, algo que não era tão dogmático, por assim se dizer. Bem,